Olá, muitíssimo boa noite a todos e a todas. Mais uma live juntos, mais uma terça-feira, 9 horas da noite, nosso mesmo bate-canal. Olá, Carlinha, que bom te ter aqui. Oi, Roberta, que saudade de você. Sejam muitíssimo bem-vindas. Carol, tudo bem? Entrem de pé direito, que coisa boa. Temos uma noite florida, que delícia. Aqui em Porto Alegre eu já com frio, já cheia de roupas e camadas. Enfim, esperando uma chuva desgraçada que estão prevendo por aí. Mas já fico bem mais feliz, ainda mais com esses emojis, esses coraçõezinhos, essas carinhas. Adoro! Então... O Instagram também não tava nem deixando eu entrar, mas eu sou persistente, sou brasileira, não desisto nunca. Então, consegui entrar pra gente começar. Que friaca por aí, hein? Pá, Carlinha do céu, você não tem noção da friaca que estão prevendo. Eu nem sei se eu quero acreditar que vai ser verdade. Estão falando que vai chegar quase 0 no final de semana. Imagina uma pobre carioca, acostumada com sol, calor, enfim, né? Chegar nesse processo de enfrentar o frio e o inverno, né? Olá! Oi, Joana! Como estás? Que bom te ter por aqui! Adoro! O Aleimar está conosco. Se eu, por um acaso, falar alguma palavra muito diferente, você me avisa, tá? Por favor! Que coisa bem boa! Ah, que delícia! Ótimo! Então hoje temos convidados internacionais e de todos os lugares do nosso país. Fantástico! Oi, Joana! Seja muito bem-vinda. Entre de pé direito. Tudo bom? Saudades de você. Thaís! Saudades de você também. Que delícia! Que bom, Olha, hoje vocês não sabem como eu tô feliz de começar a live assim, tão bem acompanhada, tão iluminada, tão cheia dos coraçõezinhos, emojis, adoro, amo, de paixão, coraçõezinhos pra vocês também. Enfim, vou esperando aí mais 2 minutinhos pro pessoal ir entrando. E hoje é uma live bacana, porque eu geralmente coloco uns boxes ao longo da semana para que vocês, enfim, tragam quais são os assuntos bacanas, relevantes, interessantes no dia a dia de vocês, para que a gente consiga organizar aqui o nosso canal de comunicação nas nossas lives, enfim, que realmente seja alguma coisa que agregue, que suporte, né, que dê uma luz para vocês. Claudinha, entre de pé direito, lindona! Que bom te ter aqui. Bom mesmo, de coração, sabe disso, né? Então, assim, achei bacana e bem relevante. Acho que já... Agora sim, consegui marcar meu dente. Oi, Jordana! Tudo bom, querida? Ai, que saudade, que bom hoje matar a saudade de tanta gente bacana e legal. Delícia! Delícia, delícia, delícia. E hoje um tema que pra mim é muito relevante e muito impactante. E hoje, em especial, foi um dia muito importante pra mim, porque eu tive alguns encontros com mentorandas e quase mentoria. Uma quase mentoranda que é muito importante pra mim e umas outras mentorandas que também são muito importantes pra mim. E foi muito legal que eu falei com todas elas sobre um ponto que para mim é muito significativo sobre nutrição, que quando eu fui fazer vestibular, a nutrição foi só a minha única opção, sempre quis fazer nutrição, sempre amei nutrição, e assim que eu entrei na faculdade, eu tentei, enfim, 4 vestibulares, né, os 4 vestibulares públicos no Rio, e eu passei para os 4. E é sempre muito angustiante quando você passa para todos, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, que bacana, uau, que máximo, e aí? Qual deles? Eu falei assim, puxa vida, o FRJ, o UF, o UERJ, Unirio, qual deles? E aí tá na tua mão, e você sempre fica naquela situação, meu Deus, e agora, né? E aí eu lembro que eu tava no Trote, e uma das revistas mais importantes da época sobre vestibular, tinha uma manchete de capa, que falava assim, nutrição é a profissão do futuro.
E de fato, acho que hoje, no futuro, a nutrição efetivamente é a profissão do futuro. E é uma profissão que efetivamente a gente precisa se disponibilizar ao máximo, enfim, agregar conhecimento, multiplicar conhecimento, desenhar conhecimento, ainda mais no nosso mês, né? Enfim, mês do nutricionista, dia 31. Eu costumava brincar que era mais um dos meus aniversários, né? E quem me conhece sabe que eu sou, assim, bem iluminada, adoro comemorar, adoro comemorações como um todo. Então, eu sempre comemorava meu aniversário em julho, em agosto de nutricionista, enfim. E depois dos filhos, a gente começa a comemorar. Comemora dia do mês do mestrado, mês do doutorado, mês do filho 1, mês do filho 2, enfim, né? E aí depois, enfim, me desenvolvendo dentro da nutrição oncológica, sempre fui extremamente apaixonada por oncologia, mesmo numa época onde oncologia quase não tinha olhar, né? Enfim, eu fiz a graduação inteira baseada em uma máxima que era: Aline, você gosta de oncologia? Tudo bem, bacana, mas não se esquece que hoje em dia, enfim, né, início do século, se morre muito de doenças cardiovasculares. Então você precisa estudar a doença cardiovascular, você precisa trabalhar com doença cardiovascular, precisa dominar a doença cardiovascular, que de fato é muito importante, que de fato tem uma incidência muito grande, uma prevalência muito grande, né? Mas eu percebo que essa evolução da nutrição oncológica ao longo do tempo é muito expressiva, né? Porque, infelizmente, por mais que seja penoso e que é um processo de compreensão e de recompreensão da gente enquanto profissional que trabalha com oncologia, em uma série de fatores, né? Eu costumo falar sempre para as minhas mentorandas que geralmente nós somos uma pessoa antes de entrar na oncologia e outra pessoa completamente diferente depois de trabalhar no dia a dia, seja academicamente, seja profissionalmente, clinicamente, né, com oncologia. Porque muitas pessoas adaptam e entendem a oncologia como óbitos, como morte, como um ambiente pesado. E de fato, para mim, eu acho que a oncologia é um renascimento, né? Tantas vidas se reestruturam, se reorganizam, se redirecionam, literalmente, depois de um diagnóstico de câncer, né? Então, assim, esse aqui tá esmaecendo. Acho que eu tô conectada. Qualquer coisa, vocês me avisem aí. Então, assim, eu acho que é muito interessante e importante esse tema de hoje, do verbo. Nutrição oncológica, o seu paciente precisa saber que existe. Isso porque a nutrição clínica, né, no caso, que eu vou falar porque é a minha expertise, é o meu chão, ela vem se desenvolvendo há muitos anos e, de fato, a gente acaba muitas vezes dividindo a luz com outros profissionais como um todo, enfim. E dividindo a mídia, dividindo as informações, né? Até com o Jornal Nacional, até com o Globo Repórter, tá? E, de fato, é muito importante entender que geralmente se disponibilizam muitas informações com um respaldo muitas vezes duvidoso, uma linha muito tênue, né? Que divide eles entre si. Mas isso tudo se baseia por quê? Porque realmente é uma área onde efetivamente o paciente, né, o indivíduo que está na nossa frente, tem nas mãos a possibilidade real de mudança, né? É um fator adaptável, é um fator ambiental. Claro que cada um tem uma compleição específica, né? Algum fator genético, às vezes enraigado, que permite, facilita, dificulta, impede um processo de carcinogênese, ou seja, de formação de tumor. Mas, de fato, é muito, muito importante entender que, ok, existem outras grandes doenças muito importantes, muito relevantes, muito impactantes também em área de saúde, que a nutrição pode se encaixar, mas, de fato, a nutrição oncológica, como eu estava falando antes, né? Não é só uma questão de Brasil, e até convido a Joana também a compartilhar a questão dela, enfim, com uma outra perspectiva, outra ótica, né, de outro país, porque não é só uma questão de Brasil. No mundo inteiro se morre muito de câncer, se adoece muito de câncer, e dentro em muito breve, talvez até ultrapasse
os limites de prevalência de incidência de doenças cardiovasculares, né? Então, assim, eu falo de Porto Alegre, e em Porto Alegre já se morreu mais ano passado de câncer, tá? Do que de outras doenças. Não é à toa que, enfim, aqui tem um estudo específico, que é a City Challenge, para justamente desenvolver o entendimento de alguns porquês, de algumas normativas, enfim, direcionadas para pacientes oncológicos, tá? Mas, de fato, é muito importante a gente entender que é previsto pelo Instituto Nacional do Câncer Brasileiro, tá, que no triênio, né, de 2020, 2021 e 2022, a cada ano tenha aproximadamente 625 mil novas mortes. Eu até separei aqui para dizer para vocês os números bem específicos, que a previsão, a gente sempre exclui melanomas, tá? Enfim, tumor maligno de pele. Tá? Perdão, tumor não maligno de pele, né? O tumor melanoma a gente acaba muitas vezes tendo dificuldade de especificar. Mas para vocês terem uma noção, é previsto 66.280 casos de câncer de mama, tá? A gente está falando em incidência, em novos casos nesse ano, né? 65.840 novos casos de câncer de próstata. Se a gente levar em consideração os 20.540 de câncer de intestino em homens, mais os 20.470, aproximadamente 41 mil novos casos de câncer de intestino, tá? Se a gente entrar no mérito aqui de ir somando os 17.760 de traqueia, brônquios e pulmão, com 12.440 em mulheres, também a gente está, enfim, entrando em números muito grandes, muito significativos, e essas pessoas, infelizmente, serão acometidas com a doença e vão precisar de uma nutrição específica, adequada e direcionada para eles. Porque, de fato, a nutrição oncológica é um outro olhar, é um outro viés, é uma outra perspectiva, é um outro entendimento, é uma outra avaliação, é um nicho muito, muito específico. Mas, de fato, muitas pessoas não sabem, muitos pacientes não sabem, muitos outros profissionais, e ainda digo mais, muitos outros nutricionistas não sabem que existe nutrição oncológica. Então, assim, é quase que um manifesto essa live com o propósito de unir-nos, né? Enfim, efetivamente, porque existe muita gente. Então, a perspectiva é uma perspectiva de um número muito grande de prevalência, de dados somados gerais, assim como de incidência, então de novos casos de câncer nesse ano, seja no Brasil, seja no mundo, tá? Mas lembrando e levando em consideração o coronavírus, onde já tem uma perspectiva de uma diminuição muito grande de busca por novos diagnósticos, então assim, por toda uma questão, e eu não estou entrando aqui no mérito do porquê, enfim, mas existe uma diminuição muito significativa de buscas diagnósticas, então a gente sabe que esse número pode ainda exceder essa perspectiva que já é alarmante, que já é impactante, que já é muito, muito significativa, né? Ainda mais em especial em lugares que estão, por exemplo, com a bandeira vermelha, né? Que aqui no Rio Grande do Sul se pressupõe que são os lugares onde, enfim, por mais que os números tenham se mantido nos últimos dias, estava vindo em crescente por bastante tempo. Então eu vou só aqui ver que a Joana trouxe uma consideração e eu acho muito prudente e bacana a gente entender. A Joana fala de Portugal, tá, pessoal? E tem uma honra enorme de estar aqui conversando com pessoas, enfim, com outras perspectivas, outras realidades. Isso acho que, nossa, multiplica e exponencia numa situação incrível, né? Então, eu estava falando aqui. Sim, e aqui ainda não há muitos colegas nutricionistas especializados em nutrição oncológica, então estão a surgir e pouco, muito paulatinamente. E ela depois ainda continua aqui, muitas vezes os médicos não estão despertos para reencaminhar o doente para consulta de nutrição, mesmo quando já tem perda de peso, né? E aí eu vou aproveitar esse gancho, Joana, porque o Carlos Eduardo é um paciente muito carinhoso e um paciente muito importante para mim, que é um paciente que me acompanha bastante por aqui.
né? E que justamente existem alguns sítios específicos de câncer onde a gente entende que existe uma perda ponderal muito significativa, mas mais do que uma perda ponderal, existe uma perda de músculo, de massa magra, de força. Então, existe uma prevalência enorme de sarcopenia, né? Então, são pacientes que, além de terem perda de peso, têm perda de função. Então, a gente tem um impacto muito significativo na qualidade de vida desses pacientes, onde com um olhar especial, onde com uma avaliação determinada, onde com um entendimento mais amplo do paciente, a gente pode realmente fazer toda a diferença na vida dele, né? E, de fato, a gente consegue proporcionar a manutenção de um tratamento, né? Porque igual como geralmente eu falo, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari fantástica se você não tiver gasolina, né? Então, assim, não adianta o paciente, às vezes, estar a olhos vistos, entre aspas, eutrófico, bem, e que de fato não está bem na sua composição corporal, não tem proteína para levar a medicação, enfim, para um fígado reorganizar, distribuir, metabolizar, né? Não consegue realmente carrear as drogas necessárias para todos os locais, não consegue refazer as células, enfim, sadias que foram perdidas ao longo do processo de tratamento, né? Então é importante justamente entender que nós somos muito importantes, mas acho que a importância começa com o nosso entendimento, a nossa aceitação e a nossa realização da nossa importância, né? Então, assim, eu acho que no momento que o nutricionista como um todo começa a se especializar, começa a fazer cursos, e essa especialização, eu digo nem sempre, eu digo isso porque eu sou professora de especialização há muitos anos, né? Enfim, tenho a minha carreira acadêmica, mestrado, doutorado, enfim, artigos, pesquisa, mas eu digo que essa especialização ela precisa ser constante, essa formação precisa ser atualizada constantemente, né? Graças a Deus, as pesquisas em oncologia andam a passos largos. A cada novo dia temos novas medicações, temos novas perspectivas de tratamento, temos novos olhares de tratamento, né? Então, hoje eu estava falando com duas mentorandas minhas sobre isso. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu era estagiária, que eu fiz um trabalho, eu fui acadêmica bolsista, enfim, no Rio de Janeiro existe um concurso para estudantes de nutrição fazerem estágio, né, enfim, remunerado, com dedicação grande, né, porque eram 20 horas semanais, eu não sei como é que é hoje em dia. E eu me lembro, assim, que precisava se entender e direcionar um olhar muito, mas muito específico. E eu fiz um trabalho, e todas essas acadêmicas bolsistas tinham que fazer um trabalho no final do ano sobre um estudo de caso, enfim, alguma coisa relevante que tinha desenvolvido no trabalho do estágio. E eu fiz um trabalho sobre força do aperto de mão. E não se falava de dinamometria, não se falava de músculo adutor do polegar, não se falava nada disso, né? Não vamos esquecer que isso era anos 2000, tá? Literalmente anos 2000. E assim, o como eu fiquei feliz depois de olhar, enfim, né, hoje eu fico feliz de olhar para trás e perceber que bacana, foi um trabalho bacana, foi um trabalho valorizado, enfim, bem badalado na época, mas que legal saber que justamente a gente vai organizando o entendimento com prática, a gente vai aliando isso à academia, a gente vai aliando isso a melhores práticas, a uma nutrição baseada em evidência, e isso vai se metodizando. Então, assim como já existem muitas questões bacanas e de experiências de outros, a gente também vai desenvolvendo as nossas próprias ferramentas, as nossas próprias perspectivas, e justamente é importante que essa especialização, e é por isso que eu falo que muitas vezes não precisa ser necessariamente acadêmica formal, mas existe essa necessidade de fazer cursos, de, enfim, ler livros, ler artigos, né, ler conteúdo, se atualizar para que efetivamente estejamos todos preparados realmente, de fato,
para atendermos da melhor maneira possível os nossos pacientes oncológicos. Mas, depois de estarmos preparados, aí sim fincarmos a necessidade, né? Muitos pacientes não sabem que existe nutrição oncológica, né? Isso por uma série de vieses, tá? Então, assim, existe uma demanda, existe uma necessidade específica, né? Como eu falei pra vocês, é muita gente que vai adoecer por câncer nesse ano, adoeceu ano passado, vai adoecer ano que vem. Infelizmente, esses pacientes estão sendo reais. E o ponto é, quais são os profissionais nutricionistas que eles vão encontrar no mercado? Quais são os profissionais que realmente estão habilitados a entender o processo deles, a entender como ajudar, a como melhorar, a como propor a melhor conduta. E essa conduta, uma conduta que é necessariamente, obrigatoriamente, na minha cabeça, mandatoriamente, compartilhada com outros profissionais. Tá? Então, eu acho que é importante a nutrição oncológica no processo de facilitar uma série de questões. Então, facilita a questão metabólica, facilita a questão bioquímica, facilita a questão física, mas facilita também uma questão emocional, facilita uma questão psicológica, né? E de fato é muito importante que os outros profissionais adjacentes a esse tratamento oncológico estejam cientes do nosso porquê, estejam cientes do nosso propósito, estejam cientes do que efetivamente a gente se disponibiliza e alcança, né? A efetiva diferença que se faz, né, em se tratando de uma nutrição específica, né, como eu falo para as minhas alunas, espécie específica, bem enzimática para a oncologia, né, mas de fato isso existe com uma construção, e essa construção existe não só de dentro da nutrição, como também precisa ser um assunto badalado, escrito, veiculado, disponibilizado, né? E nas mais diversas mídias possíveis, né? A gente precisa multiplicar, né? E aí vai muito um ponto que eu gosto muito de frisar, a necessidade da exponenciação de informação, a necessidade da multiplicação de informação, né? Eu e a minha água aqui. Então deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Então vou dar um oi pra Cláudia, um oi pro Carlinhos, um oi pra Vivi, um oi pra Super Maíra, nossa queridíssima colega, amiga, pessoal, enfim, super nutri. Sim, Itaqual e caquexia. Claro, Joana, caquexia infelizmente em tumores hipermetabólicos super frequente. Então os pacientes muitas vezes antes mesmo do diagnóstico já se encontram caquéticos, já se encontram sarcopênicos, já tem uma perda ponderal significativa, e isso sem contar nas alterações de micronutrientes que são possíveis de serem avaliadas em exame bioquímico, enfim. Então eles podem estar desnutridos em múltiplos aspectos, em múltiplas perspectivas, né? Antes de começar um tratamento, antes mesmo do diagnóstico, né? Então, a Joana falando aqui, na minha opinião, eles deveriam logo ter uma consulta de nutrição, logo e quando o diagnóstico de câncer, né? Para perceber como está a sua alimentação do doente, fazer a avaliação antropométrica, etc, né? A minha próxima pós-graduação será em nutrição oncológica. Que bacana, Joana! Seja muito bem-vinda, entre de pé direito. Que assim seja, precisamos cada vez mais bons nutricionistas oncológicos, precisamos realmente multiplicarmos bons nutricionistas oncológicos com boa construção, efetivamente, uma boa construção de nutrição oncológica. Olhando só o horário, porque o Instagram não me deixa ficar muito tempo assim aqui, senão a live some pelo universo, né? Mas enfim, eu concordo contigo, que bom, fico muito feliz em saber que temos mais uma nutricionista oncológica a caminho. E de fato, o que eu acho muito importante é que nós, até te convido a falar qual é a realidade que vocês têm aí em relação a uma perspectiva de aumento de incidência e prevalência,
mas de fato a gente percebe uma necessidade muito significativa de um olhar de nutrição. Eu concordo contigo, eu já trabalhei em diversas equipes, né? Seja em hospital, em clínica, né? Até mesmo em equipes clínicas, digamos assim, no ambiente acadêmico. E eu concordo contigo que o paciente deveria sim passar por uma triagem nutricional, uma avaliação nutricional. Uma triagem, eu digo, uma consulta nutricional, uma triagem de avaliação como um todo, não uma triagem nutricional NRS 2002, MUST e MST, mas uma avaliação real, uma triagem de nutrição e entender a nutrição como um todo, né? Entender uma nutrição que é mais do que uma avaliação, né? É uma mudança de talvez alguns estilos alimentares, alguns hábitos alimentares, alguns hábitos de vida, né, que realmente fazem uma diferença muito expressiva no paciente. E mais do que isso, né, antigamente era uma coisa muito impactante, né? Quando se falava que o paciente tinha câncer, as pessoas pensavam num paciente muito emagrecido. E hoje em dia a gente sabe que não são só os pacientes muito emagrecidos, os pacientes oncológicos, existem pacientes obesos, né? E que de forma alguma esses pacientes obesos estão bem, e de que de forma alguma eles estão na sua melhor possibilidade e disponibilidade nutricional para receber uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia, daqui a pouco uma segunda linha de quimioterapia se a primeira não der certo, uma terceira, uma quarta linha, uma imunoterapia, ou enfim, né? Todas as questões agregadas e relativas a esse tocante, né? Então eu acho que isso é muito importante. Mas, como eu estava falando com vocês, né? Eu acho importante os dois momentos. Eu acho importante o entendimento. Na verdade, eu acho importante três momentos, né? Eu acho importante nós, enquanto nutricionistas, estarmos com um olhar específico para a oncologia e não achar que a oncologia é só mais uma das coisas que a gente precisa entender, só mais uma das coisas que a gente precisa aprender, e assim como é mais um capítulo da Krause que eu preciso ler, um capítulo do Dan, um capítulo do Lameu, enfim, de quem a gente quiser, né, da Schill, tá? É muito mais, oncologia é muito mais do que um capítulo, é muito mais do que 1 ou 2 ou 3 livros, é muito mais do que apenas um guideline, né? É justamente um somatório de questões que precisam realmente estar conectados e enfim, estar nesse processo de entendimento, né? Porque, de fato, os pacientes estão por aí, precisam de uma ajuda nutricional e a gente sabe a diferença que faz um estado nutricional no processo, seja ele anterior ao desenvolvimento de câncer, seja ele durante o tratamento de câncer, seja ele posterior ao tratamento, seja porque um paciente vai cursar em terapia paliativa, ou seja porque esse paciente virou um sobrevivente do câncer, como a gente fala hoje, né? E que de fato precisa de um acompanhamento específico. E justamente vem de encontro ao que a Juna acabou de colocar. Nutrição e oncologia é um mundo cheio de mitos. Cheio de mitos. E literalmente é um mundo, né? Então, assim, eu sempre falo que, por definição, câncer é um somatório, um grupo de mais de 100 doenças. São muito mais do que 100 doenças, né? E, de fato, cada lugar, cada localização, cada receptor, cada biologia molecular, enfim, existe um mundo a desbravar, uma especificidade gigante a desbravar e de fato, precisa ser um olhar atento, que não vai ser um olhar que vai ser dividido 20 minutinhos, 10 minutinhos de estudo, que vai dar esse processo mais intenso, né? Então, eu acho que existe sim esse olhar e essa necessidade dentro da nutrição com a nutrição. Existe essa necessidade de impor essa importância, né, para os demais profissionais que estão incluídos e atrelados com o processo de câncer, mas também precisa chegar no paciente. O paciente precisa saber que existe nutrição oncológica,
né? Se a gente colocar hoje no Google, enfim, em qualquer uma das mídias sociais de nutrição oncológica, ainda são poucas coisas que chegam, ainda são poucas informações que aparecem, né? Muitos pacientes chegam pra gente, muitas vezes, sem saber o que é nutrição oncológica. E depois que tá contigo, aí fala, pois é, mas sabe por que eu resolvi mudar tudo isso? Porque, enfim, tive um familiar, ou então, enfim, cheguei porque tive uma indicação. Ok, é ótimo quando a gente é indicado, é ótimo quando chegam já sabendo, conhecendo o nosso trabalho, mas, de fato, a gente precisa que esses pacientes que, infelizmente, vão ter esse diagnóstico, entendam essa necessidade, entendam essa importância dessa avaliação, como a Jana está falando logo no início do tratamento, né? Entendam essa importância de acompanhamento nutricional, né? Então, essa informação da nossa importância, da nossa necessidade, da nossa diferença em relação ao tratamento precisa chegar no paciente, né? Seja chegar com informações diretas, seja chegar disponibilizando o que existe, muitos deles nem sabem o que é, né? Então, assim, eu acho que isso é muito, muito importante, que a gente frise a necessidade de exposição mesmo, né? Do nutricionista oncológico, da nutrição oncológica. Tá? Pacientes não sabem o que é nutrição oncológica, infelizmente. Tá? Às vezes, nutricionistas não sabem o que é nutrição oncológica. Tá? Às vezes, outros profissionais também não sabem. E aí, muitas vezes, o que acontece é que o paciente é o que mais sofre. O paciente é o que não consegue ter o mesmo êxito previsto no tratamento. O paciente é aquele que vai sofrer mais com sintoma, é o que vai sofrer mais com as questões inerentes ao processo anti-câncer, que é um processo muito penoso, muitas vezes é um processo muito desgastante, né? É o paciente que muitas vezes acredita nos mitos, né? Como a Jona estava falando. Então, são mitos sem embasamento nenhum, e aí você fica assim, meu Deus do céu, né? Ao invés de ele estar melhorando, ele ainda está piorando, né? Então, é isso que eu acho muito importante, que eu queria deixar bem, bem destacado para vocês hoje. Então, a Solange também entrou, seja muito bem-vinda. A Deca Raro também entrou, também seja muitíssimo bem-vinda. A gente já vai caminhando um pouquinho pro final da live, porque, enfim, como o Instagram já... É importante deixar claro para vocês, tá? Eu sempre deixo meu material salvo, tá? Mas como o Instagram mandar e deixar, tá? Então, assim, as lives sempre ficam salvas nos stories, ou às vezes ele deixa salvar no IGTV, num tempo pra cá. Mas teve uma vez que foi pro nada, foi pro ar, foi abduzida, tá? Foi pra Saturno. E aí, umas seguidoras falaram pra mim que, muito provavelmente, isso às vezes é por conta de tempo, enfim, que limita. Então, agora eu fico sempre olhando pro bendito do reloginho que tá aqui do meu ladinho, sempre me avisando qual é o tempo que eu preciso me basear e me pautar, certo? Mas eu acho que era isso que eu efetivamente queria falar pra vocês hoje, né? O paciente precisa saber. Porque o paciente, quando ele sabe, ele também busca. Ele busca nutricionista, ele busca um tratamento nutricional, ele pergunta para outros profissionais indicações de nutricionistas, ele busca uma melhora de sintoma, ele busca uma melhora de estado nutricional, ele busca uma alteração de disposição, ele busca uma melhora de status como um todo. Ele efetivamente busca, só que ele muitas vezes não sabe que existe. E é esse o ponto. O que você que tá aí desse ladinho tá fazendo hoje para que o seu paciente saiba que existe nutrição oncológica? Então eu vou convidar vocês aqui para tirarem um print aqui da tela e escreverem e colocarem nos stories de vocês e marcarem o que vocês estão fazendo de diferente para que o seu paciente saiba o que é nutrição oncológica e para que serve a nutrição oncológica.
que existe nutrição oncológica? Será que os seus pacientes sabem que existe nutrição oncológica? Será que as pessoas que têm câncer que você conhece sabem que existe uma nutricionista especialista para ele? Sabem que existe uma nutricionista específica para a dor que ele sente hoje, para a necessidade que ele tem hoje? Né? Será que os pacientes com câncer que você conhece sabem a diferença que vai ter na vida deles? O que a conduta que você, nutricionista, vai fazer? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental e são esses insights que eu busco hoje despertar em vocês, certo? Está bem desesperado? Temos que explicar a diferença entre o joio do trigo do joio. Exatamente. Aí o Carlos Eduardo colocando ali, eu te agradeço muito. O Carlos Eduardo é um paciente, assim, fantástico e incrível, que em pouquíssimo tempo a gente literalmente explicou a diferença entre o trigo do joio. E ele deu uma volta por cima, assim, que é incrível. É incrível. E aí tá, é muito importante entender que bastou um olhar específico, bastou um olhar de acolhimento, bastou um olhar de explicação, né? Bastou um olhar de empatia, né? Isso, ó, até a Joana acabou de colocar. Ó. Importante ter empatia com o paciente, fundamental ter empatia, né? Como um todo, né? Com o paciente, com os familiares do paciente, com todo mundo que cerca aquele cerne, né? Todo mundo que cerca essa situação desconfortável que é um diagnóstico de câncer, muitas vezes ainda sem saber quais são as perspectivas de tratamento, enfim, né? O aceite de planos, de convênios, etc. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Para quem não me acompanha, fica aqui o convite para acompanhar meus conteúdos no @doutora, né, dra.alinekirchner, né, todos os dias, toda terça-feira. Também fica aqui o convite para todos vocês, para estarmos juntos toda terça-feira, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Conversamos sobre alguma coisa, sobre alguma questão, algum assunto, algo interessante sobre nutrição oncológica, com esse propósito real, que hoje vocês me iluminaram, vocês não sabem como vocês me deixaram felizes de estar tão bem acompanhada, estar falando sobre um assunto que realmente tem o meu coração, que realmente tem a minha alma, que realmente tem a minha vida. O meu propósito sempre foi nutrição oncológica e eu fico, assim, muito feliz, maravilhada, extasiada em saber que existem tantas pessoas bacanas que já estão nesse mundo, tantas pessoas incríveis que estão chegando nesse mundo, tantas outras que estão decidindo por esse mundo e que, enfim, nos unirmos efetivamente para que esse espaço seja realmente delimitado, fincado, plantado, né, e colhido, né, todos os frutos e flores advindas da melhor qualidade de vida, do melhor tratamento possível, do melhor sorriso, do melhor abraço, que eu fico brincando com meus pacientes, que realmente é a melhor forma de avaliação nutricional é aquele abraço apertado da cura, é aquele abraço apertado da melhora do estado nutricional, é aquele abraço apertado da alta hospitalar, é aquele abraço apertado da alta do consultório, né? Eu fico brincando com eles que não tem dinamometria melhor, não tem prega melhor, não tem peso melhor, não tem teste de marcha melhor, enfim, do que uma pessoa plena, né? De uma pessoa, enfim, que realmente está no seu momento de encontro consigo mesmo, né? No seu momento de empoderamento da sua vida, né? A sua vida está nas suas mãos, literalmente. Certo, pessoal? Então, mais uma vez eu agradeço a companhia de todos vocês. Que seja um excelente finalzinho de noite. Aí o meu abraço, um super abraço pra você, Carlos Eduardo, querido. A gente acaba se abraçando agora, todo mundo virtualmente, né? Então estejam todos abraçados, recebam o meu mais carinhoso, sincero e querido abraço. Enfim, tenham um excelente restinho de noite, uma excelente semana. E também vou pedir mais uma vez, sempre aqui, que escrevam ali ideias, assuntos, pensamentos,
que vocês gostariam que a gente conversasse sobre nutrição oncológica. Dentro do possível, eu sempre os trarei aqui para a gente conversar toda terça-feira, lembrando às 9 horas da noite, horário de Brasília. E eu acho que esse é o pensamento sempre. Multiplicar, exponenciar, realmente levar a informação de qualidade, conversar sobre experiências, enfim, sempre sobre nutrição oncológica. E que a nutrição oncológica, enfim, cresça, floresça e dê excelentes frutos para todo mundo que está incluído nesse mundo incrível, fantástico e revelador, transformador na vida de quem escolheu esse caminho. 1h44 em Portugal, meu Deus, Joana, que bacana! Ai, tadinha, vai te dar insônia, será? Tomara que não tenha te traumatizado. Mas é bom que pelo menos assim você tá com silêncio provavelmente para conseguir me ouvir com mais tranquilidade, né? Mas enfim, seguimos juntos. Combinado? À 1 da manhã aqui ou às 9 da noite aqui. Perdão, à 1 da manhã aí ou às 9 da noite aqui. Certo, querida? Um prazer gigante ter você e ter todos vocês aqui comigo. Mais uma vez, gratidão. Um grande, grande beijo pra vocês. E ó, coraçõezinhos, carinhas, emojis, todos eles adoro. Certo, pessoal? Forte e carinhoso beijo a todos vocês. Até semana que vem. Semana que vem estamos juntos de novo, combinado? Beijão. Beijo, Carlinha. Também não vou fazer os coraçõezinhos pra você. Adoro esses coraçõezinhos. Amo coraçõezinhos. Um beijo enorme, pessoal. Fiquem com Deus. Vou encerrar antes que o Instagram encerre por mim, tá? Beijo enorme.